Lei 3.585 de 2017 institui a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, entre os dias 21 a 28 de agosto. Essa semana tem o objetivo de trazer a conscientização à sociedade, combater o preconceito e a discriminação, trazer a discussão a respeito sobre políticas públicas e a inclusão social. E uma das políticas públicas para a pessoa com deficiência intelectual e múltipla é a inclusão no mercado de trabalho, que é trazida pela Lei 8.213 de 91 e que prevê lá no artigo 93 a obrigatoriedade das empresas com mais de 100 colaboradores de contratar pessoas com deficiência. E quanto mais colaboradores essas empresas têm, mais pessoas com deficiência elas são obrigadas a contratar. Eu vou colocar aqui para vocês uma tabelinha do quanto elas precisam contratar para ficar mais didático e para vocês acompanharem. As contratações elas ficam da seguinte forma: empresa com até 200 empregados, ela é obrigada a contratar 2% de pessoas com deficiência. Se a empresa tiver 201 a 500 empregados, deve contratar 3% de pessoas com deficiência. Se ela tiver 501 a 1.000 empregados, ela deve contratar 4% de pessoas com deficiência. Tá, mas e se a empresa tiver mais de 1.000 empregados? Aí, nesse caso, ela é obrigada a contratar 5% de pessoas com deficiência. Esse cálculo, ele é feito sobre todas as filiais da empresa. Portanto, se eu tenho uma rede de supermercados e em cada supermercado ele tem, por exemplo, 20 funcionários em no outro supermercado ele tem, numa outra loja ele tem mais 20, numa outra loja ele tem 30, na outra loja ele tem mais 30, a gente já tem 100 aí, 100 colaboradores. Então essa empresa, ela é obrigada a contratar pessoas com deficiência. Portanto, é a soma de todos os colaboradores daquela empresa e não de uma única loja. Outro ponto importante é com relação à demissão da pessoa com deficiência. Existem dois tipos de demissão, com justa causa e sem justa causa. As demissões com justa causa ocorrem porque o empregado deu causa, ou seja, ele praticou um ato que gerou a demissão. Ou ele brigou na empresa, ou ele faltou injustificadamente. Então, várias são as situações que geram a demissão por justa causa. Existe aquela demissão em que o empregador, ele realmente não quer ficar com o empregado e ele simplesmente demite. Nesse caso, ele terá que fazer o pagamento das verbas resilitórias, mas ele pode fazer a demissão, via de regra. O que acontece? Quando se está diante de uma pessoa com deficiência, para que o empregador faça demissão dessa pessoa com deficiência, sem justa causa, ou seja, dispensa imotivada, é necessário que esse empregador faça uma nova contratação para colocar uma outra pessoa com deficiência no lugar daquela que está sendo dispensada. E outra coisa importante, essa pessoa que está sendo contratada tem que ter uma deficiência com um grau próximo da que está sendo dispensada. Não é permitido que se dispense alguém com uma deficiência grave e se contrate alguém com uma deficiência leve. Esses casos são passíveis de
recorrer na esfera judicial. Portanto, se acontecer com você de ser demitido, é possível buscar um advogado ou a Defensoria Pública para tentar reverter a situação e ser reintegrado na sua função. Bem, espero que você tenha gostado do conteúdo. Me segue nas redes sociais. Meu Instagram é inajara.piedade. Vou deixar aqui para você. Aguardo você lá. Até mais!